Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Só Ele é digno de receber toda a honra, toda a glória e todo louvor. Nós nos rendemos aos seus pés e declaramos: Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, assim como as águas cobrem o mar. Nós declaramos nesta noite, ao iniciarmos este tempo na presença de Deus, que grandes coisas o Senhor tem feito por nós. Por isso, estamos alegres. A Ele seja toda adoração, toda exaltação, toda glória, todo domínio pelos séculos dos séculos. Ao abrirmos esta live, nós nos curvamos diante do Senhor, reconhecendo quem Ele é e o quanto precisamos dele. João capítulo 15 nos ensina que, disse Jesus, sem mim nada podeis fazer. Porém, o apóstolo Paulo também nos ensina: posso todas as coisas naquele que me fortalece. No entanto, é necessário vigiar e orar sem cessar. Cada um de nós precisa perseverar. Cada um de nós precisa permanecer aos pés do Senhor. E nesta noite, eu quero te convidar a abrir o seu coração e entrar na presença do Senhor com alegria e gratidão, porque grandes coisas tem feito o Senhor por nós. Cada um de nós é uma prova viva da fidelidade de Deus, do amor do Senhor, da sua graça, da sua bondade, da sua misericórdia. Vamos abrir o nosso coração para que Ele possa falar conosco nesta noite, para que Ele possa ministrar a cada um de nós, através da sua palavra, um direcionamento, uma palavra de renovo, de conforto, de fé e de esperança. Todos nós, sem exceção, todos nós necessitamos da presença dele em nossa vida. Eu quero nesta noite convidar você a abrir o seu coração para ouvir a voz do Senhor. Abrir o seu coração para receber uma palavra da parte de Deus. Porque o que quero compartilhar hoje da parte do Senhor, por certo, trará renovo, fé e esperança ao nosso coração. Há momentos em nossa vida em que as situações parecem estar pesadas demais. Há momentos em nossa jornada nos quais nós de fato sentimos o peso das dificuldades. Somos humanos e em muitos momentos, em muitas situações, nos sentimos debilitados, nos sentimos fracos, nos sentimos limitados, nos sentimos fragilizados, e isso é natural do ser humano. Jesus também passou por momentos assim. A questão é que Jesus sabia lidar com esses momentos. Jesus sabia como trabalhar diante de Deus quando ele passava por essas situações.
Enquanto muitas vezes os discípulos se dispersavam, iam descansar, iam fazer outras coisas, o Senhor Jesus se apresentava diante do Pai em oração. O Senhor Jesus se colocava diante do Todo-Poderoso em relacionamento, em comunhão. O Senhor Jesus se colocava diante do Altíssimo. O Senhor Jesus passava o tempo dele, as madrugadas, em oração, no monte, sozinho, na intimidade com o Pai. E era isso que o fortalecia, era isso que o fazia sentir-se renovado. Era isso que restaurava suas forças. E é baseado nisso que a palavra de Deus vai me dizer lá no livro do profeta Isaías, que os que esperam no Senhor renovam as suas forças, porque Ele faz forte ao cansado e renova o ânimo daquele que já não tem mais nenhum vigor. Aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão sem se fatigar. Isso é promessa de Deus, Isaías capítulo 40, versículo 29, 30 e 31. Se eu tomar posse dessa promessa, se eu tomar posse dessa palavra, se eu tomar posse dessa verdade, eu serei restaurado, eu serei renovado, eu serei fortalecido. Jesus seguiu esse passo a passo para se fortalecer no Pai e nos deixou o ensinamento. Quando ele nos advertiu, dizendo que no mundo nós teríamos aflições, mas tende bom ânimo, pois eu venci o mundo, disse Jesus. E para que eu vença, eu devo seguir os passos do Mestre. Portanto, é necessário permanecer em oração. É necessário permanecer na presença dele. É necessário permanecer firme na palavra, porque a fé, ela vem pelo ouvir. Ouvir a pregação, ouvir a palavra de Deus. E é através da palavra de Deus que eu sou renovado, é através da palavra de Deus que eu sou fortalecido, é através da palavra de Deus que eu sou restaurado. E na oração, a presença dele se faz viva no meu interior. Quantas vezes nós estamos diante de situações nas quais nós não sabemos o que fazer e às vezes até nos faltam palavras, mas eu quero te dizer nesta noite, em nome do Senhor Jesus, que quando nós nos colocamos diante do Senhor, ainda que nos faltem as palavras, Ele entende as nossas lágrimas. Eu vou repetir isso. Quando nós nos colocamos diante da presença do Senhor, ainda que nos faltem as palavras, Ele entende as nossas lágrimas. Foi assim com Ana. Ela já não tinha mais palavras para orar. Ela já não tinha mais argumentos para falar diante do Senhor. Ela já não tinha mais força sequer para verbalizar os seus sentimentos. Mas ali prostrada, ela continuava diante do Senhor, clamando e clamando e clamando, e as palavras cessaram, mas as lágrimas continuaram clamando por ela, até que o sacerdote Eli se aproximou e disse: como é que você pode estar uma hora dessa embriagada? E ela com muita simplicidade disse: não, tua filha não provou de bebida forte alguma, na verdade, sou uma mulher atribulada de espírito, talvez você e eu passemos por momentos como este em nossa jornada, de atribulação em nosso espírito, de situações conturbadas, de situações difíceis, de situações pesadas. Mas eu quero te dizer nesta noite, em nome do Senhor Jesus, que em meio a situação como esta, Ele entende as nossas lágrimas. Ele entende o nosso choro. Porque a palavra de Deus nos ensina, no Salmo de número 139, que Ele sonda e conhece o meu interior, que Ele prova os meus pensamentos, que a palavra não chegou à boca e tu já a conheces, Senhor, diz o salmista. Portanto, nesta noite eu quero te dizer, em nome de Jesus, se estão faltando palavras para você orar, não saia da presença de Deus. Se estão faltando palavras para você clamar, não saia da presença de Deus.
Se estão faltando argumentos para você se posicionar, não saia da presença de Deus. Se estão te faltando situações de eloquência, de verbalização, de palavras, de oratória, de frases, isso não importa para Deus. Porque Deus conhece o teu interior. Deus conhece a tua aflição. Deus conhece a tua angústia. E a palavra que Deus colocou em meu coração para esta noite é: tem algo novo chegando. Tem algo novo chegando. Não importa o dilema, não importa a crise, não importa a prova, não importa a luta, não importa a tempestade. Tem algo novo chegando. Não desanime, não recue, não retroceda, não desista, não volte atrás. Permaneça, tem algo novo chegando. Tem algo novo chegando da parte do Senhor para você. Tem algo novo chegando da parte do Senhor para todos nós. Tem algo novo chegando dos céus. Ah, mas há uma crise, há uma pandemia, há um problema, há uma prova, há uma luta, há uma tribulação. Mas eu tenho que lembrar que ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal nenhum, porque o Senhor está comigo. E eu quero declarar, tem algo novo chegando para mim e para você. Tem algo novo sendo liberado da parte do Eterno para mim e para você. Basta que eu permaneça. A palavra de ordem é: permaneça. Não recue. Não se abale. Não desanime. Não olhe para trás. Não desista. Confia, espera, toma posse e vive a bênção, a resposta e o milagre. Comece a convidar pessoas para estarem conosco nesta live. Partiu o aviãozinho, partiu convites. Chame pelo menos mais 10 ou 20 pessoas para estarem conosco. Porque já vamos ministrar a palavra de Deus e tem algo novo chegando. Tem algo novo chegando. Tem algo novo chegando. Quem crê, toma posse e vive o milagre. Quem não crê, não recebe e não dá testemunho das suas experiências. O máximo que pode fazer é contar a experiência do outro. Mas o Senhor deseja que você desfrute de experiências únicas na presença de Deus. O Senhor tem para você milagres. O Senhor tem para você respostas. O Senhor tem para você bênçãos. O Senhor tem para você respostas sobrenaturais. O nosso Deus, ele se move naturalmente no sobrenatural. Escute, o nosso Deus se move naturalmente no sobrenatural. E quando eu ando com Ele, eu desfruto do sobrenatural de Deus. Olha isso. Quando eu ando com Ele, eu desfruto do sobrenatural de Deus. Quer viver o sobrenatural? Quer conhecer um Deus de milagres? Quer experimentar um mover extraordinário na sua vida? Quer tomar posse? Quer tomar posse da resposta de Deus para você? Ande com Deus. Caminhe com Ele. Receba o seu milagre. Receba a sua bênção. Mas é preciso perseverança. É preciso determinação. Lembre-se de como foi com Jacó. O anjo, inclusive, tocou em sua coxa, deslocou sua articulação, mas ele não desanimou, ele não recuou,
porque para ele a bênção era inegociável, era indispensável. Ele não abriu mão. Tem gente que por muito menos abre mão da sua bênção. Tem gente que por muito menos desiste de permanecer. Tem gente que por muito menos recua. E aquele que recua não recebe. Aquele que desiste não toma posse. Aquele que não crê não entra na terra prometida. Porque a terra prometida é para quem tem fé. A terra prometida é para quem acredita na promessa. Por isso que se chama terra prometida. A terra prometida é para aquele que não olha as circunstâncias, mas acredita no Deus de Israel. Aquele que acredita no Deus de Israel, ele sente as dificuldades, mas ele não desiste. Ele sente os impactos, mas ele não recua. Ele sente as adversidades, mas ele não desanima. Jacó sentiu a dor quando o anjo tocou na sua coxa, mas ele não recuou. Ele não desanimou. Ele não desistiu. E não soltou enquanto o anjo não o abençoou. É desse tipo de homem, é desse tipo de mulher que Deus está precisando nestes dias. Aqueles que se não deixam abater por causa da dor. Aqueles que se não deixam abater por causa das adversidades. Aqueles que se não deixam abater por causa das crises. Infelizmente, há muitos que estão se deixando abalar com as circunstâncias. Eu gosto muito de uma canção bem antiga e bem animada, bem alegre, que diz: não olhe as circunstâncias. Não, não, não. Olhe o seu amor. Não me guio por vista. Alegre estou. Sabe, há muitos aqui que de fato, por diversas razões, têm perdido até a sua alegria. Quando perdemos a alegria, nós ficamos fracos. Quando perdemos a alegria, nós ficamos enfraquecidos, fragilizados, porque inclusive a Bíblia vai me dizer o seguinte: a alegria no Senhor é a nossa força, livro de Neemias. Então, se eu não mantiver, e a alegria é um sinal, escute, a alegria é um sinal da presença de Deus. Porque não há como ficar triste diante da presença de Deus. Olha o que o salmista vai dizer: eu me alegrei quando disseram, vamos à casa do Senhor. Ou seja, a presença de Deus traz alegria. E se eu perdi em algum momento do processo a alegria, significa que está faltando a presença de Deus. Jesus não abriu mão da sua porção diária da presença do Pai. Ocorre que muitos de nós têm aberto mão da sua porção diária da presença do Pai. É por essa razão, meus irmãos, minhas irmãs, meus queridos, que todas as madrugadas eu me coloco de joelhos, depois das lives. É o tempo particular com Deus, que todos precisamos. Eu me coloco de joelhos diante do Senhor, porque eu não posso abrir mão da minha dose diária de presença de Deus. E ali eu posso chorar, ali eu posso sorrir, ali eu posso me entregar, ali eu posso cantar, ali eu posso falar em outras línguas, ali eu posso me abrir, ali eu posso me derramar diante do meu amigo, Jesus de Nazaré. Que na pessoa do Espírito Santo fala conosco, está ao nosso lado. Nós somos templo do Espírito Santo, portanto, quando nós nos posicionamos, o Deus Espírito Santo está ali. E é através dele, do Consolador, que Jesus enviou, lá no dia de Pentecostes. Ele veio e está conosco. E estará com a igreja até o final. Até o último dos dias da igreja na terra. E este Espírito Santo é quem nos ministra todos os dias. E eu preciso dessa ministração diária, como preciso do ar que eu respiro. Cada um de nós não pode abrir mão da dose diária de presença de Deus.
cada um de nós não pode abrir mão da porção diária de presença de Deus. Como é que tem sido? Como é que tem sido a sua dose diária de presença de Deus? Tem buscado? Tem clamado? Tem se colocado diante do Senhor? Entenda que se não houver esse tempo pessoal com Deus, isso vai além das lives, isso vai além dos cultos, isso vai além dos cânticos, isso vai além do tempo de congregação. É intimidade. É intimidade. Nós somos a noiva e Cristo é o noivo. Todo casal, para dar frutos, tem que ter intimidade. E a intimidade não se dá em público. A intimidade não se dá entre os amigos. A intimidade não se dá nos centros de relacionamento social. A intimidade não se dá nos ambientes abertos. A intimidade se dá no seu aposento. É por isso, escute com atenção, que Jesus ensinou assim: quando orares, orareis assim. Entra no teu quarto, fecha a tua porta, intimidade, e fala com o teu Pai, que em secreto te ouve e te responde. O que falta para muitos de nós é intimidade com Deus. Sem intimidade com Ele, não alcançaremos o que Ele preparou para nós. Entende porque há muitas pessoas que não recebem? Tem promessas e não alcançam. Tem grandes promessas, mas não tomam as promessas e não as recebem, e não as vivem, e não desfrutam. Que falta intimidade com Deus. Como é que está o seu tempo de intimidade com Deus? Como é que está o seu tempo de relacionamento com o Altíssimo? Como é que está o seu tempo de relacionamento com o Senhor? Nesta noite eu quero te convidar a fazer esta reflexão ao ministrarmos a palavra. Tem algo novo chegando. Tem algo novo chegando. Porém, a novidade vem, sabe para quem? A novidade vem para aquele que tem intimidade. A novidade vem para aquele que tem intimidade. Como é que anda a sua intimidade com Deus? Como é que anda o seu relacionamento pessoal com Ele? Como é que anda a sua vida íntima com o Senhor? Podemos fazer tranquilamente uma análise do casamento. Glória a Deus, já temos um testemunho aqui. A Luzca escreveu assim: a paz, pastor, boa noite. Hoje tenho um milagre para contar. O olho da minha filha Rebeca, o ferimento está regredindo. Deus está agindo nas orações das madrugadas. Para quem não sabe, a filha da Luzca, a Rebeca, se machucou, fez um ferimento no olho e havia uma preocupação muito grande da parte dos médicos e a gente fez as orações, colocou o nomezinho dela no caderno das orações e temos clamado, e ela acabou de escrever aqui nos comentários que o ferimento está regredindo. Veja que isso é fruto do quê? Clamor, madrugada de oração. E madrugada de oração é consequência do quê? Relacionamento. Relacionamento e intimidade com Deus. Veja aí um excelente exemplo do qual nós podemos agradecer, exaltar e tomar por referência para a nossa vida. Glória a Deus! Mas partiu de um clamor realizado numa madrugada que é consequência de intimidade com Deus. Porque ninguém vai buscar o Senhor na madrugada se não tiver intimidade com Ele.
E nós podemos perfeitamente fazer uma análise com o casamento. A saúde de um casamento pode ser medida pelo nível de intimidade do casal. Porque para muitos, esse casal está muito bem, mas está muito bem da porta de casa para fora. Eu sei se um casal está bem, é da porta de casa para dentro. É na intimidade que se mede a saúde de um casamento. E é na intimidade que se mede a saúde de um relacionamento do homem com Deus. A saúde do relacionamento entre Deus e Adão ia muito bem. Todos os dias Deus vinha, ao cair da tarde, conversar, ter relacionamento com Adão. E quando foi que isso foi bloqueado? Quando entrou o pecado. Quando, infelizmente, Eva e Adão comeram do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. E isso rompeu essa intimidade, comprometeu esse relacionamento. Desde o início, o propósito de Deus é ter intimidade com o homem. Desde o início, o propósito de Deus é ter essa intimidade. E hoje, graças ao sacrifício de Cristo na cruz, nós podemos resgatar esta intimidade. E a intimidade faz milagres, a intimidade traz bênçãos, a intimidade fortalece, a intimidade anima, a intimidade traz alegria, a intimidade traz força, a intimidade traz ânimo e assim sucessivamente faz milagres. Deus tem milagre para a sua vida, Deus tem milagre para a minha vida, mas o primeiro passo é intimidade com Deus. Tem coisa nova chegando para você e para mim. Mas só vai viver o novo quem tem intimidade com Deus. Só vai viver o novo quem tem intimidade com Deus. Olha só o que a Bíblia vai dizer. Vou pegar de novo o exemplo de Jó. Nós temos estudado e falado bastante sobre Jó. Jó é uma personagem bíblica extremamente emblemático e completo, que nos ensina muito. Eu recomendo a leitura do livro de Jó. São só 42 capítulos. Leia o livro de Jó e você será impactado. Leia o livro de Jó e você será realmente restaurado e renovado. Porque os milagres, as bênçãos, as curas, as transformações, o sobrenatural, ele nasce do relacionamento íntimo com Deus. Por que Jesus realizava milagres? Porque ele tinha intimidade com o Pai. E Jesus, João capítulo 17, na oração que ele faz ao Pai, que é chamada de oração sacerdotal, João capítulo 17, ele fala assim: Pai, que eles sejam um, como eu sou um contigo e tu és um comigo. E certa vez os discípulos perguntaram: Jesus, mostra-nos o Pai. E Jesus respondeu: há tanto tempo estou convosco e me perguntas e me pedes, mostra-nos o Pai? Quem vê a mim, vê ao Pai. Quem vê ao Pai, me vê a mim. Porque eu e o Pai somos um. Olha o relacionamento íntimo. A mesma situação Deus quer comigo e com você. Que nós sejamos um. Um só. Isso se dá na intimidade. Aliás, casamento também traz intimidade. Pelo menos esse é o princípio. Tanto que a Bíblia fala que deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, Gênesis capítulo 2, e serão ambos uma só carne. Mas quando isso acontece? Na intimidade. Na intimidade. Se eu não tiver intimidade com Deus, eu não viverei os milagres. Se eu não tiver intimidade com Deus, eu não viverei o sobrenatural. Se eu não tiver intimidade com Deus, eu não experimentarei a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Se eu não tiver intimidade com Deus, eu não vou alcançar as promessas que Ele tem para mim. Deus ia com o povo no deserto, e o deserto foi uma maneira de Deus mostrar a glória dele para todo aquele povo de Israel. Mas o povo era tão duro que não se rendia e não se relacionava com Deus. Enquanto com Moisés Deus falava face a face, o povo se endurecia.
Porque o povo saiu do Egito, mas não tirou o Egito do coração. Para ter intimidade com Deus, eu tenho que arrancar o Egito do coração. Egito é igual ao mundo. Escute isso. Veja que princípio importante e quanto esta live tem trazido de ensino. Para ter intimidade com Deus, eu recomendo inclusive que você assista de novo essa live depois. Muitas informações estão sendo acrescentadas aqui. Para ter intimidade com Deus, é necessário tirar o Egito do coração. Para ter intimidade com Deus, é necessário tirar o mundo do coração. Muitas pessoas não conseguem uma vida de intimidade com Deus porque não tiram o mundo do coração. É por isso que Paulo escreve, Romanos capítulo 12, versículo 2. Não vos conformeis com este mundo, ou seja, não tome a forma do mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, a fim de que experimenteis a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Mas tem muita gente conformada com o mundo, ou seja, tomando a forma, com a cara do mundo. Quem tem a cara do mundo não anda em relacionamento íntimo com Deus. Quem tem a cara do mundo não tem relacionamento íntimo com Deus. E olha só o que é que a palavra de Deus vai nos dizer. De novo, a história de Jó. Houve um momento em que Jó estava realmente contestando todo aquele sofrimento, toda aquela situação. Ele começa a confrontação, ele começa a argumentar, ele começa a analisar, ele começa a discutir, ele começa a falar um monte de coisa. Capítulo 7 do livro de Jó, versículo 1 vai dizer assim: não é penosa a vida do homem sobre a terra? Ele começa a analisar a sua situação, veja quão penosa é a vida do homem sobre a terra. Não é penosa, todo o capítulo 7 tem uma série de contestações, tem uma série de lamentações, tem uma série de murmurações, tem uma série de crises que Jó está verbalizando. Jó está colocando para fora todo o seu sofrimento. Não é penosa a vida do homem sobre a terra? Um outro versículo que ele fala, versículo 19, por exemplo, do capítulo 7. Até quando não apartarás de mim a tua vista? Até quando não me darás tempo de engolir a minha saliva? Ou seja, está tão difícil que está difícil até de engolir. Olha que ponto Jó chegou. E ele começa a contestar, ele começa a questionar. Versículo 20. Se pequei, que mal te fiz a ti? Ó espreitador dos homens, por que fizeste a mim um alvo para ti, para que a mim mesmo não me seja pesado? Ele começa a questionar: onde foi que eu errei? Onde foi que eu falhei? Onde foi que eu deixei? Que Jó era um homem íntegro. Se você ler o capítulo 1, capítulo 2, Jó era um homem íntegro, fiel, temente a Deus. Deus mesmo dá testemunho disso para Satanás. Mas no meio do sofrimento, isso é natural da humanidade. No meio do sofrimento ele começa a argumentar, ele começa a questionar, ele começa a perguntar, e ele começa a sofrer. E sem entender nada. Porque foi Deus que permitiu que Jó passasse por tudo aquilo para a glória. E para mostrar para Satanás quem Jó era de verdade, no seu íntimo. Então Deus permitiu. Mas Jó não entendeu nada. Como nós muitas vezes não entendemos nada do que está acontecendo conosco. Como nós muitas vezes ficamos assim: e agora? Como assim, Senhor? Ei! Uma vez um irmão muito querido, que é um exemplo de Deus para mim até hoje, ele disse assim: tem hora que dá vontade de pegar uma cadeira e jogar para o céu. E dizer: Deus, você não está me ouvindo? Porque há momentos em que Deus fica em silêncio. Mas não quer dizer que ele está distante. Eu vou repetir. Há momentos em que Deus fica em silêncio, mas não quer dizer que ele esteja distante. Ele está perto. Muito perto. Ele está dentro de nós. Ele mora em nosso coração. O Espírito Santo habita em nós. O fato dele estar em silêncio não significa que ele esteja longe. E se você continua lendo
Versículo 21, Jó continua argumentando: por que não perdoas a minha transgressão e não tiras a minha iniquidade? Pois agora me deitarei no pó, e se me buscas, já não serei. Ou seja, não sobrou nada, Senhor. E de fato não sobrou nada. Jó perdeu tudo. Não sobrou nada. Mas olha só, se você continua lendo, aí alguém foi usado para falar com Jó. E aí entra o capítulo 8. Ou nós que estamos distantes porque ele está sempre no mesmo lugar. A Sheise escreveu. Muitas vezes nós é que nos afastamos. Porque ele continua na mesma posição. A gente é que por falta de relacionamento, por falta de intimidade, a gente se afasta. Mas ele continua no mesmo lugar. E aí o capítulo 8 do livro de Jó traz uma palavra poderosa. No versículo 7. O teu primeiro estado, na verdade, terá sido pequeno, mas o teu último crescerá sobremaneira. Ou seja, Jó era um homem próspero, rico, bem-sucedido, abençoado. E a palavra que vem para ele é: o teu primeiro estado será pequeno, perto do que eu vou fazer na sua vida. Continua. Está sofrendo, não desanima. Está doendo, não recua. Está apertado, não desiste. Está estranho, permanece. Porque mesmo no silêncio, Deus está presente. Deus responde até no silêncio. Porque o teu primeiro estado, essa foi a palavra que Deus colocou no meu coração. O teu primeiro estado é pequeno perto do que eu vou fazer. Tem coisa nova chegando. Foi essa palavra que Deus colocou no meu coração hoje. Tem coisa nova chegando. Tem coisa nova chegando. Tem algo novo na sua vida bem perto. Tem algo novo preparado. Tem algo novo reservado. Separado para você. Ei, comece a glorificar a Deus. Relacionamento com Deus, intimidade. Você vai sentir paz, mesmo no meio da maior guerra. Veja o que a Bíblia vai dizer. Aqueles que confiam no Senhor, eles são como um monte de Sião, uma montanha. Não se abala, mas permanece para sempre. Queridos, o que pode abalar uma montanha? Nada. Nada. E a Bíblia diz que os que confiam no Senhor também não se abalam. Sentem as situações, mas não se abalam. Assimilam o golpe durante a guerra. Sentem a ferida, o ferimento de combate, mas permanecem. Não recuam, não se abalam. Infelizmente tem muita gente abalada. Tem muita gente desacreditada, já desestruturada. A desestruturação vem por falta de intimidade com Deus. Porque se eu tenho intimidade com Deus, eu mantenho a minha postura. Jesus, apesar de todas as provações, manteve sua postura. E ele dizia claramente: ninguém tira a minha vida. Eu é que entrego voluntariamente. Quantas vezes tentaram atentar contra a vida de Jesus, só puderam tirar a sua vida quando ele a entregou? E por que Jesus tinha essa característica tão firme? Jesus tinha essa postura tão firme, tão determinada, por causa do relacionamento íntimo que ele tinha com o Pai. A postura de Jesus era inabalável, por causa de um relacionamento íntimo com o Pai. Ele e o Pai, um
só. A Luzca escreveu assim: a minha carne se abalou quando recebi a notícia que minha filha poderia perder a visão. Chorei, mas logo após o choro eu fui orar e disse: Senhor, eu confio em ti. A carne queria desacreditar, mas o espírito não. Que bom, Alusca, que você ouviu a voz do espírito e não desacreditou. Porque pela fé nós tomamos posse. E todas as coisas são possíveis ao que crê. Então, pela fé, eu movo a mão de Deus. É claro que não é na hora que nós queremos, não é do jeito que nós queremos, mas pela fé, eu movo a mão de Deus. Uma esposa sábia edifica a casa, enquanto a louca destrói. E o que faz uma mulher sábia? Intimidade com Deus. Intimidade com Deus torna a mulher sábia. O homem também, né? Mas eu estou usando o exemplo lá de Provérbios da mulher sábia. O que é que produz essa sabedoria? Intimidade com Deus. Intimidade com Deus. O que é que faz do homem? Já que é para falar de ambos, né? A Bíblia fala que o homem deve amar sua esposa como Cristo amou a igreja. O que Cristo fez? Ele deu a vida pela igreja. O que é que faz o homem ter capacidade de fazer isso? Intimidade com Deus. Quando ele tem intimidade com Deus, ele consegue amar sua esposa como Cristo amou a igreja. O que falta às mulheres e aos homens é intimidade com Deus. Por isso que nós temos mulheres que são loucas e por isso que nós temos homens que não amam as suas esposas como Cristo amou a igreja. Que falta intimidade com Deus. Ou seja, falta a terceira parte do casamento. A Luzca escreveu assim: fé. Eu sei que o meu Redentor vive. Intimidade. Através da oração faz mover, faz o sobrenatural. Quando eu me coloco diante do altar do Senhor e digo: Senhor, eis-me aqui. Quero andar contigo. Eu inicio um novo caminhar com Deus. Nesta intimidade ele se revela. E quando o Senhor se revela, os milagres acontecem. Porque, ao contrário do que muitos pensam, os milagres são uma consequência da presença de Deus. Os milagres que Jesus operava eram uma consequência da presença do Pai nele. Nesse relacionamento íntimo que ele tinha com o Pai, ele estava cheio do Espírito Santo. Isso gerava milagres. Isso gerava poder. Ah, mas isso porque era Jesus. Não! Atos 1, verso 8 diz que recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. O poder é consequência do Espírito Santo descer. E como é que o Espírito Santo tem que descer todos os dias? Todos os dias eu tenho que ter um Pentecostes na minha vida. Ei, como é que é? Escreve isso aí. Todos os dias tem que ter um Pentecostes na minha vida. Todos os dias tem que cair fogo. Hoje eu vivi uma experiência única à tarde, final da tarde. Estava aqui, como de costume, orientando algumas pessoas, alguns aconselhamentos, de repente senti um mover, uma unção sobrenatural. Encerrei aquele momento de aconselhamento, fui tomar banho. Debaixo do chuveiro caiu fogo. Aí eu não sei se era água, ou se era o fogo, se era água. E o Senhor começou a falar, eu tomando banho, com a cabeça debaixo do chuveiro, cheia de sabão, shampoo, e o Senhor falando. Nós temos que viver um Pentecostes todos os dias. Porque como resultado, os milagres vêm. Logo em seguida, o Senhor me usou para falar com uma pessoa. Entregar uma palavra profética, uma revelação. Por causa de um Pentecostes.
só tem como transbordar se estiver cheio. Tem gente querendo transbordar sem estar cheio. Como? Tem que ter um Pentecostes na minha vida todo dia. Isso é relacionamento íntimo. Ah, mas então tomar banho é que faz... Não. Primeiro da madrugada a gente passa em oração. Aí no momento certo Deus derrama. Não é o tomar banho que faz a diferença. Mas é a tua busca da presença de Deus. Aí ele se manifesta. Deus queria falar com alguém no final da tarde, no início da noite. E desejou, pela vontade soberana dele, usar este vaso. Mas para usar este vaso tinha que estar cheio para poder transbordar. Se não está cheio, não transborda. Concordam? Como é que vai transbordar se está vazio? Então ele encheu. E veio um Pentecostes debaixo do chuveiro. É quem disse que Deus não faz assim? E eu entreguei a palavra, olha como Deus faz. Porque eu fui tomar banho porque eu tinha que buscar minha esposa. E eu entreguei a palavra dirigindo. Entenda como Deus faz. Ele encheu durante o banho. E depois transbordou dirigindo. Por videochamada. Celular pendurado lá no painel do carro. E a palavra sendo entregue. Aí é que entra a ideia de fazer obras maiores do que Jesus fez, né? Porque a pessoa para quem a palavra foi entregue nem está aqui perto, está longe, centenas de quilômetros. Mas graças à tecnologia isso é possível hoje. A primeiro Deus encheu, depois transbordou. E em atitudes corriqueiras, tomar banho, eu penso que todo mundo toma banho todo dia. Dirigir, a maioria dirige, todo dia. E aí em atitudes corriqueiras, Deus te usa. A primeira tem que ter o joelho no chão, tem que ter o relacionamento íntimo. Quando tem o relacionamento íntimo, o resultado é o poder. Quando tem o relacionamento íntimo, o resultado é o sobrenatural. E o interessante é que isso é tão poderoso que do outro lado, quem recebeu a palavra já estava pegando fogo também. Isso é fruto do sobrenatural. E o sobrenatural é fruto da intimidade com Deus. E eu quero terminar, até porque a minha voz está acabando hoje, está uma bênção, e a gente ainda tem o clamor da madrugada. Eu quero terminar te dizendo o seguinte: tem coisa nova chegando. Você quer viver o novo? Vamos buscar intimidade com Deus. Você quer viver o novo? Vamos buscar intimidade com Deus. Você quer viver o novo? Vamos buscar intimidade com Deus. Bora clamar de madrugada? Bora orar à meia-noite? Bora buscar a presença de Deus? Isso é para todos nós, não é só para o Alexander, de jeito nenhum. É para todos nós. Todos que desejam buscá-lo. Todos que desejam intimidade. Intimidade é particular. Não fique olhando para o outro. Ei, na hora da intimidade a gente não fica olhando para os outros. Intimidade é particular, é reservado. Entra no teu quarto, fecha a porta. Tem gente querendo participar da intimidade dos outros. Não funciona. A intimidade é única, é particular, é pessoal. Não tem que ter interferência de fora. Tem gente meio complicado nessa área aí que não consegue ter intimidade com Deus e quer que outros participem. Aí não dá certo, não tem intimidade assim. Deus quer ter intimidade com você. Bora clamar de madrugada? Bora ter intimidade com Deus? Tem coisa nova chegando. Tem algo novo chegando.
Deus te abençoe. Daqui a pouquinho a gente volta, meia-noite, para clamar. Fique com Deus, na graça e na paz do Senhor Jesus Cristo, e já já a gente se encontra. Tchau, tchau.